Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. No finalzinho da semana passada, a gente trouxe alguns dados, né, de uma pesquisa inédita que foi realizada do chamado Data Favela, né? O nosso Renato Meirelles coordenou esse trabalho e também participou de um outro evento, numa exposição em São Paulo, que debateu inovações das comunidades. Renato, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia. É um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da Band News. É um prazer estar aqui dividindo dados bastante interessantes sobre a realidade das favelas brasileiras, né? Tem alguns pontos que vale lembrar para o nosso ouvinte. Quando a gente fala de favela, nós estamos falando do aglomerado subnormal, são esses territórios, em geral, frutos de ocupação, onde as pessoas não têm a posse definitiva da terra. Agora são mais de 13 mil favelas, quase 13.500 favelas no Brasil. 18 milhões de pessoas hoje moram nessas favelas, nessas comunidades, divididas mais ou menos em 5,8 milhões de famílias. Como o ouvinte já notou, é muita gente. Se essas favelas fossem um estado brasileiro hoje, seria o terceiro maior estado do país, né? Perderia para São Paulo e para Minas Gerais, mas seria maior do que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. E é um território que muitas vezes nós não encontramos uma presença mais forte do Estado brasileiro, né? Serviços de saneamento básico, creches na quantidade necessária, escolas ou hospitais. É uma realidade de desigualdade do nosso país, mas também é um território, como a pesquisa vai mostrar, de muitas oportunidades para esses brasileiros e para todos aqueles que resolvem deixar o preconceito de lado e investirem, olharem com atenção para essas mais de 13 mil favelas no Brasil. Pois é, Renato, e essa pesquisa ela traz ainda dados sobre o preconceito que você citou. 6 em cada 10 moradores de favela que não querem ser estigmatizados pela pobreza, pela violência, já mentiram o endereço do domicílio em entrevista de emprego, por exemplo. Só que aí, por outro lado, né, há o estigma criado, assim, pelas próprias pessoas que não moram nas favelas, mas as pessoas que sim, os moradores que vivem nessas regiões, associam a palavra favela à superação, família e alegria. Muito diferente, Roberta, do que os brasileiros que não moram na favela, que moram no asfalto, associam a favela. Essa pesquisa que foi apresentada na Expo Favela, que é um movimento bastante interessante da Favela Holding, que é o braço empresarial da Central Única das Favelas, mostrou que quando você pergunta para os brasileiros qual é a primeira palavra que vem na cabeça depois de ouvir o nome da favela, os brasileiros em geral respondem pobreza, fome, violência, tráfico e assalto. Já os moradores da própria favela, como você disse, superação, família, alegria, amizade e felicidade. Ou seja, a imagem de quem está de fora da favela sobre a favela é muito diferente de quem conhece a favela por dentro, e isso leva a dados como o que você acabou de falar, de 61% aí dos trabalhadores de favela já terem que mentir o local onde mora para conseguir passar numa entrevista de emprego, já que o empregador não gostaria de contratar um favelado para o seu negócio. E ainda, assim, de comportamento, mas também falando de sonho, essa pesquisa revelou que ter um negócio é o desejo e a ação que move os moradores das comunidades, né, Renato? Tem números aí altos de empreendedores nas favelas, 7 em cada 10 pessoas que pretendem empreender, inclusive dentro da comunidade, mas seria um desejo de ascensão social, mas sem esquecer das próprias raízes. O que isso significa, Renato, pelo que vocês puderam sentir por esses números e por essa pesquisa? Existe, como eu disse, um outro lado da potência das favelas. Imagina o seguinte, se é verdade que a favela é a concentração geográfica das desigualdades brasileiras, para o nosso ouvinte entender de forma mais clara. No Brasil, os negros ganham menos do que os brancos, as mulheres, mesmo com uma escolaridade maior, ganham menos do que os homens.
A favela tem a maioria dos lares chefiados por mulheres e tem na sua população a ampla maioria formados pela população negra, né? Então essas pessoas dificilmente conseguem um salário aí, um salário maior do que 2 salários mínimos. E o sonho dos moradores de favela não cabe em 2 salários mínimos. Exatamente por isso ele vai empreender para não ter mais que ter um salário restrito, ter que limitar os seus sonhos, mas também para aguentar o preconceito de fora da favela com relação aos moradores das comunidades brasileiras. Muito bem, o Renato Meirelles trazendo essa pesquisa importante, conversando com a gente aqui no Band News Station. Renato volta na próxima semana. Grande abraço, até a próxima, Renato. Um beijão para vocês dois e para os ouvintes da Band News FM. Até a próxima. Valeu, beijo.